Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu vou tirar uma dúvida de uma inscrita que me fez alguns questionamentos, certo? E aí, o que acontece? Eu acabei pedindo, né, informações sobre o inventário dela, porque ela falou que estava com um erro muito grande. E aí eu vou gravar aqui a tela para vocês, a gente colocando aqui na nossa planilha, né, os dados que ela passou. E aí a gente vai e conversa um pouco sobre a situação dela, tá bom? Desculpa aí minha voz um pouco fanha, porque eu estou um pouco gripado, mas enfim, vamos dar continuidade. Então assim, a Arlete Alves, certo? Ela colocou aqui, bom dia, muito obrigada pela ajuda. O local é uma mata de regeneração natural, onde antes era pastagem e plantio, né? Então ela colocou aqui os parâmetros do levantamento dela. Então a área total de supressão foi de 2,42 hectares, a área das parcelas de 400 metros quadrados, né? A precisão requerida de 20%, o nível de probabilidade 90%, o número de parcelas alocadas foram 6, o número de parcelas possíveis, né? O Nzão 61, a área total amostrada 0,24 e a área total amostrada em porcentagem 9,91%, certo? E aqui ela colocou os volumes encontrados em cada parcela, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos abrir, certo, a nossa planilha, certo? Essa planilha aqui, pessoal, é a que a gente vem trabalhando aí nas aulas, certo? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou colocar as informações que ela passou aqui, tá? Então, a área total de supressão, 2,42 hectares. A área da parcela, então, no caso, ela usou 400 metros quadrados, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouco o zoom. Deixa eu ver se ficou melhor. Bom, 400 metros quadrados. Aí a precisão requerida é 20%, nível de probabilidade 90%. Tá, beleza. Vamos lá. Pessoal, eu vou bagunçar um pouco aqui a planilha, mas bagunçar por uma boa causa, né? Então eu vou... Como a gente não vai processar dados, né? Eu já vou pegar os dados que ela passou. Eu vou apertar aqui, né? Selecionei tudo. Ctrl Shift seta para baixo para deletar aqui as nossas árvores, né? E o nosso levantamento. E aí eu vou colocar aqui, ó. Eu vou fazer uma simulação, né? Parcela 1. Então, no caso, ela fez 6 parcelas, né? 3, 4, 5 e 6. Tá? Então, já coloquei aqui para quê? Para as nossas fórmulas aqui, ó, eles já pegaram a quantidade de parcelas. Aqui já ser preenchido sozinho também, ó, a quantidade de parcelas. E aí, aqui a nossa própria planilha já calculou. Então, área total amostrada 0,24, foi o que ela tinha falado, né? Ela tinha falado aqui, ó, 0,24. Número de parcelas possíveis, 61, né? Então, a nossa planilha já calcula tudo aqui. Ela colocou 61 porque ela arredondou para cima, certo? Conforme eu acredito que eu ensinei na primeira aula a arredondar. Mas aqui nessa planilha eu não estou arredondando. Bom, mas não faz tanta diferença assim, tá bom? Então aqui, ó, tá 60,5, por quê? Porque não existe 60,5 parcelas. Então ela arredonda para cima e tá correto, tá bom? Então vamos lá. Como eu não vou colocar aqui, não vou preencher nada, eu vou colocar aqui direto os volumes que ela passou, certo? Então isso vai dar uma bagunçadinha na planilha, mas não tem problema. Então vou colocar aqui, ó, na parcela 1, Ctrl C, colar valor, tá? Eu vou aumentar aqui a quantidade de dígitos depois da vírgula. Então na parcela 1 foi esse volume. Na parcela 2, esse volume. A parcela 3, esse volume. Parcela 4, esse volume. Parcela 5, esse volume. E por último, na parcela 6, esse volume aqui, ó. Então vamos lá. Como ela havia me falado, ó.
ela havia me falado anteriormente que o processamento que ela fez, né? Olha só. Né, ela falou assim, ó. Estou com uma planilha com erro de 51%. Desespero. Procurando qualquer errinho aqui para consertar isso. Bom, não tem erro. Não tem erro. Certo? Olha só, deu 51,03% mesmo de erro, né? Na verdade, não tem erro no processamento dela. Tem um erro de amostragem aqui, né? Então, de 51,3%. Por quê? Agora vamos analisar aqui o porquê disso. Porque você vê, ó, tem parcelas que são altas, né? Com volume quase 1,5 metros cúbicos. E tem parcelas, ó, de 0,1 metros cúbicos. Então, a variância, ó, o coeficiente de variação, 65%. Então, a variabilidade desses dados aqui estão muito elevadas, certo? Então, o que é que você pode fazer? Você pode fazer mais parcelas nesse mesmo local. Ó. A nossa planilha aqui ó, já informou que você vai precisar de mais 25 parcelas, certo? De mais 25 parcelas para conseguir uma suficiência amostral se a variabilidade desses dados continuar com esse padrão, tá? Então, se continuar com esse padrão, você vai precisar de mais 25 parcelas para atingir o erro aí de 20%, tá bom? Ou então você pode estratificar, certo? Deixa eu abrir aqui outra planilha. Pronto, isso aqui é uma planilha, pessoal, da amostragem estratificada, certo? Da amostragem estratificada. Isso aqui é um exemplo que já tinha feito aqui, certo? E aí eu vou apagar esse aqui, ó. Eu vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Essa planilha, pessoal, da amostragem estratificada vai estar disponível no material que estamos preparando. Então, mais uns 80, 70 dias deve estar saindo aí uma novidade, que é o material que nós estamos preparando. Um material super completo, vai estar num preço super justo que vocês nunca viram na internet sobre inventário florestal, certo? Então é o seguinte, primeiro eu vou colocar aqui as informações que ela me passou, tá? As informações que ela me passou. Então, área total de supressão, 2,42, área da parcela, 0,04, certo? E aí tem um porém aqui. O que é esse porém? Esse porém é que eu preciso informar qual que é a área do extrato, tá? A área do extrato. Eu não tenho como fazer isso sem ter um mapeamento, mas a gente pode fazer aqui uma estimativa, certo? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, pessoal, peraí, vou dar o Ctrl+C, e aqui eu vou colocar os dados das parcelas, certo? Então, olha só, veja que eu coloquei aqui os dados das parcelas e aqui fez a amostra casual simples, certo? De 51,5%, 0,5%. Então, tá dando aí uma diferençazinha, pessoal, por causa de arredondamento, de alguma coisa assim, certo? Então, o erro relativo a 51% na amostragem casual simples. Então, nessa planilha aqui da amostragem estratificada, eu coloco primeiro, certo? Eu faço primeiro uma casual simples aqui para a gente conseguir comparar depois, tá bom? Então, assim, para eu conseguir, na verdade, estratificar, eu preciso saber, tá, mas sendo que qual área corresponde ao extrato 1 e qual área corresponde ao extrato 2. E aí, vão ter que me mandar isso aí, o pessoal do mapeamento me manda, certo? Fala assim, ó, Eduardo, essa área aqui um pouquinho mais raleada pela imagem satélite, que provavelmente é essa área que está dando um volume mais baixo, tem X hectares. E essa área que tem uma aparência pela imagem satélite mais robusta da vegetação, ela tem tantos hectares, que provavelmente é a área que tem o maior volume, certo? Então vamos lá, eu vou tentar pegar aqui, ó. Então você vê que essa parte, essas parcelas que tem o volume abaixo de 1, são 1, 2, 3, 4 parcelas abaixo de 1 e 2 parcelas com volume acima de 1. Vamos tentar estratificar assim, certo? Então, ó, 4 delas
no extrato e essas duas parcelas, a parcela 1 e a parcela 3 em outro extrato. Então eu tenho que colocar aqui o extrato 1. Eu vou chutar, né? Na verdade não vou chutar, eu vou colocar aqui um número qualquer, porque como eu não tenho essa análise da área, né? Desse mapeamento, eu vou ter que colocar aqui uma área respectiva ao extrato 1 e uma área respectiva ao extrato 2. Então essa área do extrato 1, que é essa área aqui que eu vou colocar aqui que tem um menor volume, certo? Eu vou colocar aqui uma área um pouco maior. Por quê? Porque você está vendo que tem mais parcelas aqui no extrato 1. Então assim, eu vou fazer essa suposição, certo? Então vamos supor aqui que eu vou ter 1,8 hectares dessa vegetação no extrato 1, certo? No extrato 1. E aí, eu vou pegar aqui, ó, isso aqui, menos 1,8, vai dar 0,62. Pronto, e 0,62 no extrato 2. Certo? Então, vamos lá. Agora aqui, eu vou colocar as parcelas que são do extrato 1 e as parcelas que são do extrato 2. Então, eu vou colocar aqui no extrato 1 as parcelas 2, certo? Então, vou dar o Ctrl C aqui, ó. Extrato 1, parcela 2. Tá? Vou colocar no extrato 1, parcela 4, 5 e 6. Quatro, 5 e 6. E vou colocar no extrato 2 a parcela 1 e a parcela 3. Vamos ver se vai dar aqui. Vamos ver se vai ser satisfatório, né? Então vamos lá. Primeira coisa que se deve fazer é uma nova, né? Então essa planilha aqui ela já calcula a nova sozinha. Não tem que ficar fazendo lá o processo manual aqui no Excel não, tá? Então essa planilha já calcula a nova sozinha. Então, ó, se o F calculado for maior do que o F tabelado, há diferença significativa, né, estatisticamente entre os extratos. Então, ó, o F calculado, quem é o F calculado? Esse aqui, esse carinha que a gente calculou, deu 19,07. Ele foi maior do que o F tabelado? Foi. Então, realmente, há diferença significativa aqui entre os extratos, tá? Então, quer dizer que eu posso fazer essa estratificação. E aí, vamos ver aqui o que a nossa planilha disse a respeito disso. Olha só, mesmo com essa estratificação, o erro de amostragem ainda foi de 32%. Então veja que a estratificação ó, caiu de 51% para 32%, tá, pessoal? Então foi uma redução aí de quase 20%, certo, de erro, só por essa metodologia, né, de estratificação. Mas aí, pessoal, ainda tem a necessidade de se fazer mais parcelas, tá, Arlete? Arlete, você vai precisar fazer mais parcelas. Então, assim, na metodologia da estratificação, você vai precisar o seguinte, ó, tem duas formas aqui de alocação, né, de parcelas da suficiência amostral, né, alocação proporcional e alocação ótima. Quando é que a gente sabe quando usa um e quando usa outro? Através do teste de Bartlett, tá? Isso aí é coisa para a gente falar mais na frente. Então, assim, quando a variância é homogênea, né, então esse teste de Bartlett aqui colocou que a variância é homogênea, certo? Então, com a variância homogênea, a gente faz uma alocação proporcional. Então, você precisa fazer mais 4 parcelas no extrato 1 e mais uma parcela no extrato 2, pelo menos. O extrato 1 é aquela que tem um volume um pouco mais baixo e o extrato 2 é aquela que tem um volume um pouco mais alto, tá? Então, veja que da amostra casual simples, certo? Da amostra casual simples, você ia precisar fazer 25 parcelas, certo? 25 parcelas. Você utilizando essa forma aqui de estratificação, certo? Você reduziu de 25 para 5, certo? Para 5 parcelas. Então, assim, se você for estratificar, eu aconselharia você fazer pelo menos umas 6 ou 7 parcelas no extrato 1 e mais umas 3 parcelas no extrato 2 para não ter perigo, tá? Para não ter problema. Mas é basicamente isso.
esses dados, realmente a variância está muito alta. A variância está muito alta. O erro padrão muito alto, né? E o erro de amostragem, consequentemente, vai estar alto mesmo, tá? Tá bem alto. Então, ou você faz muitas parcelas aí para tentar aliviar essa variação e fazer uma amostra casual simples mesmo, ou então você vai ter que estratificar e reduzir aí essa variabilidade, tá? Lembrando o seguinte, pessoal, quando você estratifica, você vai ter que fazer uma fitossociologia para cada extrato, tá? Essa planilha aqui, ela já faz automaticamente para até 5 extratos, né? Porque eu nunca realmente fiz mais do que 5, mas eu poderia fazer aqui quantos extratos eu quisesse, mas eu fiz para 5 extratos. E essa planilha aqui, ela dá a fitossociologia automaticamente para os 5 extratos, tá bom? Então é isso, né? Eu espero ter ajudado de alguma forma e continuem nos seguindo, certo? E futuramente, né, teremos novidades. Continue aí nos acompanhando, que será muito benéfico para você, engenheiro florestal, que trabalha aí com licenciamento ambiental, com inventários florestais, tá bom? Então, é isso e um forte abraço.